Olá, presidenta, boa tarde aos colegas deputados presentes, aos servidores da casa. Presidenta, eu gostaria muito de ter conseguido segurar minimamente para discutir esse assunto das escolas cívico-militares após a nossa audiência de quinta-feira. Acho que seria o mais adequado para todos nós. Considerando, e aqui está a presidenta da nossa comissão, deputada Beatriz, considerando, né, Beatriz, que a gente não recebeu informação sobre esse assunto. A Secretaria de Estado de Educação aparentemente deve pensar, doutor Jean, que a gente não é digno de receber as informações sobre um processo tão grande que pretende impactar cerca de 1/5 das escolas de todo o estado, mais de 700 escolas em Minas Gerais. Eles devem acreditar que a comissão não tem importância para receber essas informações. Mas não tem problema. Na nossa função constitucional de fiscalização, a gente aprovou um requerimento da deputada deputada Carol, para fazer uma audiência pública na quinta-feira sobre esse assunto. Às 14 horas, a gente vai ter a oportunidade de discutir e de ouvir da Secretaria de Estado de Educação o que eles têm para apresentar sobre esse assunto que é tão importante, que mobiliza tantas paixões e tantas opiniões. Só que o assunto repercutiu. E, obviamente, que ia repercutir. Repercutiu porque o que chegou para a gente foi um material panfletário. Isso aqui é uma peça de propaganda. Isso aqui não é uma orientação para como a educação pública deve funcionar, para bem ou para o mal, com viés ideológico ou não. Isso aqui é uma peça de propaganda. Uma lista de escolas, eu descobri que lá na minha região, na Superintendência de Divinópolis, está difícil achar qual escola não foi selecionada, inclusive, e não houve nenhuma informação. Então, o assunto repercutiu imensamente. Só que eu quero fazer justiça aqui a essa casa, porque o que está sendo feito é uma discussão de bem contra o mal. Uma discussão que é uma tentativa ideológica de dizer: aqui estão aqueles que defendem a escola cívico-militar, aqueles que defendem a ordem, a doutrina, o progresso, a educação com respeito aos professores, às famílias, sem desordem e sem balbúrdia. E aqui estão os esquerdistas que querem a bagunça, a desordem, a confusão, a doutrinação e a ideologia nas escolas. E essa não é a divisão que se sustenta. Tanto é que, se sustentasse, nós não teríamos aprovado o projeto de lei 25.090, a lei 25.090, que foi sancionada pelo governador esse ano. Queria lembrar para vocês qual é essa lei. Essa lei foi aprovada após uma grande demanda da sociedade para ampliação dos colégios Tiradentes. A deputada Beatriz Cerqueira, que é presidente da Comissão de Educação, foi fundamental na aprovação dessa lei. Foi uma lei em que a gente extinguiu mais de 4.000 cargos de áreas diversas do governo, inclusive da educação básica, para que fosse possível a ampliação de colégios Tiradentes. Então, essa casa, a esquerda, é parceira dos colégios Tiradentes. A esquerda, os partidos progressistas, o bloco de oposição, todo mundo aqui é parceiro do Colégio Tiradentes e tentou caminhar ao lado do Colégio Tiradentes para avançar. Agora, falemos a verdade, porque essa peça publicitária não fala. Isso aqui não se trata de Colégio Tiradentes. E o governo do estado está se aproveitando, doutor Jean, da confusão das famílias para fazer com que as pessoas acreditem que o que está em jogo é a criação repentina de 700 novos colégios Tiradentes. Gente, foi um parto para conseguir criar as vagas para abrir esses novos colégios Tiradentes. Foi um parto para a gente achar quais cargos o Estado efetivamente não precisaria fazer concurso para repor, que poderiam ser eliminados. A Comissão de Educação fez reunião, o deputado Beatriz fez reunião, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, Secretaria de Governo, para tentar encontrar espaço. O Colégio Tiradentes é um colégio maravilhoso. E maravilhoso com IDEB alto porque custa mais caro. Maravilhoso, com IDEB alto, com melhores resultados, com mais aprovação no vestibular, porque custa mais caro, porque o professor recebe melhor, porque a infraestrutura é melhor, porque tem método de seleção. E do mesmo jeito que eu defendo o Colégio Tiradentes, eu defendo o Cefet, que apresenta resultados muitíssimo parecidos. E eu tenho os dois lá em Divinópolis, e os dois funcionam. E a gente tem o Instituto Federal com resultados muitíssimo parecidos. O que os três têm em comum? Os três têm em comum que os três custam mais. Os três têm em comum que o professor recebe melhor. Os três têm em comum que não fica faltando professor com o governo do estado fingindo que não tem nada acontecendo, ou o governo federal fingindo que não tem nada acontecendo. Os três têm em comum que tem investimento em infraestrutura de forma permanente, não dependendo de emendas de deputado para cobrir uma quadra, para trocar um telhado que está cheio de goteira, para garantir que a cozinha onde as ASBs trabalham não vai ficar lá no calorão com as ASBs, gente, tendo pressão aumentada, aumento de pressão, passando mal por conta de calor de cozinha. Vê lá se isso é coisa de tratar os outros, se isso é jeito de tratar os outros. Então,
Então, essa é a diferença de Cefet, de Instituto Federal, de Colégio Tiradentes. E nós defendemos os três. Agora, vamos ao Colégio Cívico Militar, dentro do que a gente sabe, porque a audiência pública ainda não aconteceu. O Colégio Cívico Militar que o governo do estado quer fazer, por esse material panfletário que a gente tem, é basicamente colocar um militar da reserva para cada 150 alunos, Leninha, nossa presidenta. E esse militar da reserva, que pode ser do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar, vai ajudar em atividades diversas dentro da escola. Só que o problema é que as atividades diversas que ele vai ajudar dentro da escola não estão muito claras. E, ao mesmo tempo em que o governo fala nesse panfleto de propaganda que eles não vão interferir na gestão, eles falam que a gestão é colaborativa e complementar. Eles falam também que o militar vai participar da assembleia, vai participar do colegiado, vai ter direito a voto. Esse militar conhece o plano político-pedagógico da escola, gente? Esse militar conhece o que foi planejado para essa escola? Mas qual que é a formação desse militar para ficar lá dentro da escola ajudando a decidir as coisas? Mais uma coisa importante, a quem esse militar responde? Porque profissional ruim de serviço tem em qualquer lugar. Tem professor ruim de serviço, tem político ruim de serviço, tem dentista ruim de serviço, tem policial ruim de serviço. Não é porque deu conta de aposentar que não tem chance de ser ruim de serviço, não. Se ele for ruim de serviço lá, cometer qualquer excesso, a quem ele responde? Porque esse panfleto aqui não me conta a quem ele responde. Ele responde à diretora? Então, é mais um serviço para a diretora. Não era melhor dar mais um inspetor para a diretora, não? Porque diretor não é um a cada 150, não. É um a cada 250. Ele responde ao comandante do batalhão? Como é que vai ser isso? E na cidade que não tem batalhão, mas está selecionado? Como que o batalhão vai acompanhar tudo isso? Então, a gente tem que ter uma clareza sobre isso. Porque, da forma como a escola do ensino básico é organizada hoje, eu sei a quem o professor que comete excesso responde. Ele responde à diretora. Se o professor CCD, se o professor de apoio CCD, se a SB CCD, se qualquer pessoa, a diretora está ali como autoridade da escola para poder acompanhar todos esses fatos. Um outro aspecto importante que eu acho que a gente precisa entender é por que o Estado está decidindo fazer a implementação de militares da reserva na escola para cumprir uma lei, que é a 13.935, que a função é dos psicólogos e assistentes sociais. Vejamos, aqui no panfleto tem assim, atuação dos militares nas escolas, apoio à equipe pedagógica em ações preventivas e formativas, contribuindo com orientações e intervenções voltadas à prevenção de situações de risco, educação para a segurança, cultura de paz, cidadania e primeiros socorros. Isso aqui, gente, é função de psicólogo escolar. Isso aqui é função de psicólogo escolar e eu entendo, inclusive, que o CRP deveria entrar com mandado de segurança, porque isso aqui é um sequestro de atribuição. Garantir educação para a segurança, cultura de paz, cidadania, tirando o primeiro socorro, que aí efetivamente acho que não tem ninguém mais competente do que os nossos militares da reserva do Corpo de Bombeiros, o resto é função dos psicólogos. Promoção da mediação de conflitos e fortalecimentos da convivência escolar. Atuam na resolução pacífica de conflitos entre estudantes, com foco em abordagens pedagógicas. Com que formação? Abordagem pedagógica. Com que formação o militar vai fazer abordagem pedagógica? Eu não faço abordagem em segurança pública, eu não tenho formação em segurança pública. E restaurativas, promovendo um ambiente harmônico e respeitoso. Isso aqui é função de psicólogo e assistente social. Então, gente, a gente tem hoje uma lei federal descumprida, que eu já tenho uma denúncia caminhando no Ministério Público, a Secretaria de Estado de Educação está sendo cercada de todo lado e a gente está esperando a hora em que vai ser tomada uma decisão, porque o cumprimento da Lei 13.935, que é a lei que, se cumprida for, é capaz de resolver, Beatriz, a cultura de paz, o estímulo à cidadania, o respeito, o foco na resolução pacífica de conflitos e as ações pedagógicas e restaurativas, porque se essa lei for cumprida, ela consegue tudo isso, ela prevê um psicólogo e um assistente social em cada escola. E aí eu acho importante quem está assistindo a gente, seja em casa, seja depois nas nossas redes, saber como que essa lei está sendo cumprida em Minas. Essa lei está sendo cumprida em Minas com uma resolução porca e mal feita de 2022 da Secretaria de Estado de Educação, que coloca que as escolas terão os psicólogos e assistentes sociais, deputado Bruno Engler, se as cidades tiverem mais de 6 escolas estaduais. Então, lá em Araújos, onde nós somos muito bem votados, lá em Perdigão, lá em Leandro Ferreira, lá não deve ter menino dando problema, não. Lá não deve ter que combater cultura de ódio, não.
Lá não deve ter menino fazendo desrespeito com o professor, não. Lá não precisa ter, porque a resolução da Secretaria de Estado de Educação prevê que o psicólogo e o assistente social vão atuar nas cidades com mais de 6 escolas estaduais. Sabe quando que o psicólogo e o assistente social podem atuar nos municípios pequenos? Depois que já tiver tido um problema, a superintendência aciona. Aí é bom, né? Tomara que o problema não tenha sido matar alguém. Se o problema tivesse sido só menino brigando, bullying, tá bom. Fez parte da minha infância, fez parte da de vocês também, provavelmente. Não é saudável, mas acontece. Agora, se o problema for que algum menino morreu, que algum menino levou uma faca na escola, que algum menino foi perseguido, teve foto íntima vazada, aí depois que isso acontecer, a superintendência vai garantir o psicólogo e o assistente social dentro dessa escola. Parece até que o povo lá de Araújo, lá de Perdigão, lá de Leandro Ferreira, de todas essas cidades pequenas, não deve pagar imposto. Lá de Itapecerica, Carol, onde eu sei que você é muito bem votada. Esse povo não deve pagar imposto, porque a política pública não acontece lá. Mas são só cidades da Superintendência de Divinópolis. Mas a Superintendência de Divinópolis entende, a Secretaria de Estado de Educação entende, como uma grande forma de garantir a cultura de paz, o estímulo à cidadania, formação com resolução de conflitos, colocar os militares da reserva nas escolas. Então, assim, aqui, gente, a gente está falando de uma lei, que é a Lei 13.935 e que não é cumprida. Nesse caso, eu estou falando de um panfleto. Um panfleto que, inclusive, foi descontinuado. Esse negócio de escola cívico-militar foi descontinuado pelo Ministério da Educação e, por uma sinalização ideológica, o governador do estado quer manter o programa para poder chamar a atenção da extrema-direita. Quer garantir que a gente vai ter a participação da segurança pública dentro das escolas? Amplie os colégios Tiradentes, porque lá não é essa bagunça. A gente sabe a quem as pessoas respondem, a gente sabe quais são as normas, a gente sabe a formação e tem como fiscalizar a formação pedagógica dos profissionais que estão lá dentro. E lá, inclusive, o Estado investe mais, como a União investe mais no Cefet, como a União investe mais no Instituto Federal. É muito fácil pegar índices e dados de colégio Tiradentes, passar mel na boca do povo e falar com o povo que um policial da reserva num colégio lá em Leandro Ferreira, ou lá em Itapecerica, ou lá em Lagoa da Prata, vai trazer o mesmo resultado que um colégio Tiradentes com todo o investimento que tem. Então, amanhã, na quinta-feira, na nossa audiência pública, depois de amanhã, nós vamos cobrar essas e outras questões da Secretaria de Estado de Educação, que apresentou para a gente esse panfleto horroroso, que, inclusive, tem muitas repetições e muitas coisas estranhas que a gente vai conversar melhor na quinta-feira durante a audiência. E aí, por último, eu queria trazer uma questão fiscal. Não tem estimativa de custo disso aqui. Vocês leram isso aqui, gente? Não tem estimativa de custo. Ninguém sabe quanto vai custar isso aqui, Bruno Engler. Não está escrito quanto vai custar isso aqui, não. Está escrito que vai ser 1 militar para cada 150 alunos. Quanto esse militar vai receber? Porque lá em São Paulo, esse militar recebia, além da aposentadoria dele, ele recebia mais do que o piso da educação. Ô, gente, isso é um desaforo. Vocês me desculpem, mas isso é um desaforo. Pôr alguém para fazer um serviço que é seu, ou para alguém para fazer um serviço que é do psicólogo e do assistente social, que o governo tinha que bancar dentro da escola e não banca, para ganhar mais do que o professor, e falar que essa pessoa vai fazer parte pedagógica, auxiliar a informação pedagógica, isso é um desaforo. Então, assim, eles têm que trazer números quinta-feira. E eu estou fazendo esse pronunciamento aqui hoje para que a Secretaria de Estado de Educação saiba que isso é esperado deles. Eles falaram aqui, deputada Carol, que eles não sabem sequer quantas escolas serão previamente selecionadas. Eles elencaram 700 como passíveis de receber essa pedra preciosa que é esse programa, mas dessas 700, vamos supor que 150 queiram. Vai dar para fazer em 150? Depende, porque é um militar a cada 150 alunos. E se for... Já finalizando, presidenta? E se for 150 alunos dessas escolas de 1.000, 2.000 meninos? Como é que vai ser? E se for a cada 150 alunos de uma escola pequena de interior com 200, com 250 crianças, adolescentes? Como é que vai ser esse processo? Ninguém sabe quanto isso vai custar. Ninguém sabe quanto o militar vai pagar. Isso aqui é uma peça de marketing de um governo. É uma lista de desejo de um governo que não tem condição de apresentar uma resposta à altura do que a educação do Estado precisa e fica tratando as escolas como se fosse um palanque eleitoral para ver se o governador dá conta de aparecer para a extrema-direita nacional. Isso vindo de um homem, presidenta, que já foi capaz de chegar ao nível de mastigar a banana com casca. A pessoa realmente já atingiu tudo que podia fazer para tentar aparecer. Então, na quinta-feira, essa comissão de educação, que é séria e que não trabalha com panfleto, vai investigar e vai procurar essa e outras respostas junto ao secretário de Estado de Educação. Muito obrigada, presidente.
Obrigada, deputada Lohana. Com